Vamos colocar os dois técnicos falando sobre o caso Rodrigo Caio. A palavra primeiro do Carille. Pode ser, Wilson? Primeiro do Carille, depois do Rogério Ceni e em seguida o Nilson. Esse assunto ele vai abordar também, claro. Então vamos colocar o professor Carille falando sobre o episódio Rodrigo Caio. Que legal essa postura do Rodrigo Caio dentro do futebol brasileiro, gente. Que legal, né? Lembro que o Tite cobrava tanto para não ser malandro e num jogo desse tamanho, um clássico, cada um procurando ver o seu lado, ter uma atitude dessa do Rodrigo Caio. Pode ter certeza que no jogo de domingo eu vou procurar para dar um abraço. O futebol precisa disso. Não adianta ser malandro. Não adianta. Com malandragem você vai só até ali. Não termina. Tá? Meus parabéns pela atitude dele. Foi um gentleman. Eu acho que foi uma atitude dele. É uma atitude que vocês tem que parabenizar, porque é um menino bom, um menino que jogou o jogo do fair play, assim como todos fazem normalmente dentro de uma partida. Só essa última linha que não é uma verdade. Por isso que eu não entendi o que disse o Rogério. Não é uma verdade, porque exatamente foi uma grande exceção e não é o que se adota. Por isso que chamou a atenção o que disse o Rogério Ceni. Não sei se ele se enganou ou ele ironizou, não sei exatamente isso. Mas, Nilson, queremos ouvi-lo. Se ele ironizou, ele foi muito mal. Se ele ironizou, o Rogério foi muito mal de ter ironizado. Deveria aplaudir o atleta dele e que isso servisse de incentivo para os outros atletas também. Tem um comportamento igual teve o Rodrigo Caio. Então, se o Rogério ironizou, que eu não sei, não vou entrar na cabeça dele, né? Como você disse, se ele ironizou, ele foi muito mal. E eu quero acrescentar uma outra alternativa com relação ao pronunciamento do Rogério Ceni, que me foi alertado pelo Felipe Altarujo. Pode ser que ele tenha dado uma estilingadinha final em alguns jogadores do Corinthians que durante o jogo também simularam faltas ou fizeram cera ou não adotaram fair play. Pode ser que tenha sido isso. Tipo assim, ele foi bacana, foi um gentleman, foi honesto, falou a verdade, e o nosso adversário durante o jogo pisou na bola, não fez o mesmo. Pode ser. Aquela história, a gente não entra na cabeça do cara. O Márcio Espímpolo acompanhou tudo ontem e também a entrevista do professor Rogério Ceni. Queremos ouvi-lo, Márcio. Vanderlei, eu acompanhei de perto a carreira do Rogério, fazendo muitas entrevistas dele, e quando o Rogério foge de alguma pergunta, não quer responder ou ironiza, você percebe pelo semblante do Rogério. Um sorrisinho de canto de boca, quando ele muda, sabe, o semblante. E ontem, quando a gente falava sobre isso no fim de jogo que você apresentou, sobre essa última resposta dele, foi nítido quando ele começou a baixar a cabeça, procurar palavras, as perguntas ficaram espaçadas nessa resposta, que ele não aprovou a atitude do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, quando saiu da zona mista para ir embora, para pegar o carro dele lá no estacionamento e ir embora, também ele evitou o tema, sabe, tava com o olhão arregalado, meio incomodado. Se vê que ele tomou também, não sei, não vou dizer puxão de orelha, não sei se esse é o termo correto, mas chegaram nele ali e falaram alguma coisa para ele, entendeu? Não só sobre o Jô ficar fora do último jogo, mas algo nessa linha, nesse sentido. Olha, ninguém faz isso, o Corinthians fez cera o jogo inteiro, o Cássio toda hora punha 2 bolas ali para bater o tiro de meta, e você faz isso e teoricamente quer dar uma de bom moço, e isso não acontece no futebol. Eu acho o seguinte, Vanderlei, o Rodrigo Caio naquele momento, ele não estava induzindo o árbitro a errar, o árbitro estava errando sozinho, né? O árbitro estava errando sozinho, ele poderia ficar quieto, ou como poderia ter essa atitude que ele teve, que é muito bacana. Ele estava vendo o erro, ficou incomodado com aquela situação, colocou a mão na boca e falou: olha, fui eu que bati, fui eu que me choquei, que toquei no Renan Ribeiro, não foi o Jô. Mas se ele não fizesse, ele não seria o criminoso da história, porque não foi ele que estava prejudicando, que estava dando cartão pro Jô. Foi o árbitro naquela história. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Keno. Imagens na tela. É diferente do que aconteceu com o clássico na Arena Itaquera. Keno, Dudu, quando o jogador do Corinthians cai, os palmeirenses foram para cima do árbitro apontando o Gabriel. Ali é totalmente... Ali eles induziram o árbitro ao erro. Ontem é um lance diferente. Então o Rodrigo Caio não seria tratado como criminoso.
Mas o Corinthians tirou uma vantagem dessa situação, tendo o Jô na próxima partida. No dia 5 de fevereiro contra o Atlético de Sorocaba, o Jô não é tocado, cai na área e o pênalti é dado contra o Corinthians. E na saída do campo... não existe mais. Você falou Atlético de Sorocaba. Eu falei Atlético de Sorocaba? Perdão. Desculpa, é que eu pensei no time grande de lá. Não existe. Então, Vanderlei, ele sai no campo sendo perguntado sobre isso. Jô, e o pênalti, tal. Ali eu usei um pouco da malandragem, ou seja, ele admitiu naquele lance que não foi tocado, usou da malandragem para ganhar o pênalti. Então... são coisas que não falam a mesma língua, sabe? O Jô foi beneficiado ontem e no jogo contra o pessoal de Sorocaba, ele foi malandro e ganhou na lábia. Não, mas aí... Desrespeito aonde? Aí é um detalhe. Aí é um detalhe, né, Márcio? Isso que você está falando é uma verdade. Esse fato ser lembrado também é correto. Tem que lembrar, como nós lembramos do caso do Zé Roberto ontem, o caso dos jogadores do Palmeiras no clássico partida, do Corinthians. E tudo isso agora, não significa que porque um faz errado, outro faz tem que fazer. Lambança, o outro tem que fazer todos também. Deveriam ser corretos, claro, exatamente. Eu acho que tudo tinha que ser na linha do Rodrigo Caio. Mas infelizmente não é. Todo mundo leva grana do Odebrecht, não é por causa disso que você vai levar também. Então, agora, o Rogério não gostou, Vanderlei. Entendi. Ele não aprovou. Se dependesse do Rogério, o Jô estaria fora do jogo de domingo. Eu quero ouvir o Daniel Lian, porque o Daniel Lian, como já disse aqui, ele foi ao jogo. E não estava escalado, porque a gente não sabia se ele chegaria em tempo mas chegou. da viagem, mas ele foi ao jogo. E o jornalista, ele foi lá e ficou lá e assistiu o jogo. Ficou perto de muita gente. Eu queria que ele falasse sobre isso, do Rodrigo Caio, porque ontem, à 1h da manhã, eu coloquei uma mensagem no Twitter. 1h da manhã, porque eu estou sabendo o horário, porque está escrito aqui, tá certo? Às 13 horas. Então, 1h da manhã, mais ou menos. Coloquei, Rodrigo Caio está sendo criticado dentro do São Paulo porque foi honesto e salvou, entre aspas, o Jô. Ponto. Ele merece aplausos e admiração. Ponto. Aí, tomei pancadas muitas. Porque quem? Diga quem está criticando. Quem? Olha, eu não tenho poder de saber carteira de identidade das pessoas, mas eu ouço. Surdo eu não sou. Eu ouço. Daniel Lian, você também ouviu? Eu queria que você dissesse se é verdade essa informação é verdadeira ou não, por favor. Completamente verdadeira. A maioria da torcida do São Paulo reprovou a atitude do Rogério Ceni. A maioria mesmo. Do grafite do Rogério Ceni não, do Rodrigo Caio. A maioria da torcida do São Paulo que marcou gol. Também, exatamente. E as pessoas falavam, não é possível fazer uma coisa como essa, ia tirar o jogador para a próxima partida, e ressaltando que muitas vezes o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem em jogos contra o Corinthians, e ele faz uma coisa como essa. Então, ele foi criticadíssimo. Foi a maioria da torcida do São Paulo foi contrária à posição do Rodrigo Caio. Falaram que não deveria haver o fair play, não. Que o São Paulo já foi muito prejudicado. Até ouvi uma menina falando, quantas vezes a gente já saiu aqui chorando do estádio porque foi prejudicado em partidas contra o Corinthians, que a arbitragem acabou favorecendo, enfim, então essa coisa toda. Então, ele foi duramente criticado. Lance do pênalti do Wender em Itaquera, porque o Wender não falou na oportunidade, pegou na minha mão, professor, foi pênalti, é verdade, tem mais um jogo. Alguns pênaltis em Itaquera lá, exato, mas isso daí não justifica. O Rodrigo Caio o Rodrigo Caio teve uma atitude que vale o fair play realmente da federação aí, o prêmio do fair play do Campeonato Paulista, né?